do futebol na Canela. Série A, o Santos de virada bate o Cruzeiro e deixa o Mengão tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no Bate-Bola 106, Bate-Bola 106 sempre em nome de R7 Esportes, aonde você sai de lá um grande campeão. É isso aí. Júlio de Castilho, 1461. Em nome também de Empresta Já. Meu amigo, minha amiga, precisando daquela grana para sair do sufoco, a Empresta Já empresta para você no seu cartão de crédito com os menores juros do mercado. Ligue e fale com o nosso amigo Juarez no telefone Zap 991 90 31 36, 991 90 31 36 e fale com o nosso amigo Juarez. Em nome também aí de Casa dos Assados. Já está com fome? Casa dos Assados tem para você lá agora. Carne assada, linguiça assada, frango assado e muito mais. Tem o passe e leva. Você passa lá, faz seu marmitex e leva para saborear. Casa dos Assados, Avenida Tamandaré, 3961. Próximo aqui ao Seminário dos Padres. Você também encontra a Casa dos Assados através do aplicativo iFood. Faça o seu pedido que chega rapidinho. Em nome também aí de Ideal Bike. A sua bike está parando? Leva ela na Ideal, meu amigo. Também vendas de bicicletas novas e usadas de todos os modelos e tamanhos. Também tem aquela revisão. Tudo para a sua bike é lá. Rua Santa Maria, 919, ali no Coronel Antonino, bem próximo à Rua do Rosário. Em nome também de Cantinho da Bel, você que levanta cedo, tem que tomar aquele café da manhã diferenciado. Cantinho da Bel, abre às 5h40, com aquela chipa maravilhosa e diversos salgados e refrigerantes e sucos. É isso aí, das 5h40 até as 19 horas, Cantinho da Bel está lá para atender vocês. Rua Santa Maria, 909, ao lado da Ideal Bike. E em nome também aí, Hugo Carneiro. De banda Ivana, RPR Cursos Preparatórios, vem aí Zé Roberto, 14 de agosto, no Teatro Dom Bosco, também para a TNY Esportes Europe, Ofício Despachante e também BC Contábil, seu Valdenir. Bom dia, intruso, eu chamei o Hugo, você entrou, mas tudo bem, bom dia, você tá bem? Tudo bem, destaque hoje para o péssimo VAR que atrapalha o futebol brasileiro. Barbarbia. Bom dia, Adair Martimiano. Tudo bem, Adair? Bom dia. Bom dia, Valdenir. Bom dia ao Thiago. Bom dia ao Hugo. Agradecer primeiro, né, ao Hugo essa participação com a gente e desejar melhoras ao Thiago, né? Ué? Melhoras a ele. Ao Thiago, não, desculpa, ao Hugo. Eu estou aqui torcendo por uma breve recuperação dele. Muito bem. Hugo Carneiro, bom dia mais uma vez aí. Vamos falar de Série B, Hugo. Começar com você aí. Aonde o Goiás se mantém na ponta da tabela, né? Bateu o poderoso Operário Fantasma. 2-1, Hugo Carneiro. Bom dia, Valdenir. Verdade, né? Jogo duro. Como diz o Odair, né? O Operário... O Odair só confunde uma coisa. Que ele fala que o Operário é o maior do Paraná, né? Na verdade, ele é o maior operário da história. Não é o maior do Paraná, é o maior operário da história. O Operário dificultou muito a vida do Goiás. E vai ficando aí uma briga verde na Série B, né? Goiás e Curitiba ali disputando cabeça a cabeça o título da Série B, né? O Chapecoense chegando ali, o Novo Horizontino se mantendo. Acho que tá bem legal a briga na Série B.
A briga está acirrada, Odair Martimiano. Olha, eu acho que o Hugo tá certo, que a briga vai ser verde na Série B, mas não posso concordar contra o maior hoje do Paraná, né? Não tem como. O Fantasma hoje está acima de tudo e de todos. Mas, Valdemir, falar da Série B é aquilo que eu desde o começo a gente fala, né? Sim. A briga pela liderança é uma coisa meio que insana na Série B. Um time às vezes dispara 6, 7 pontos na frente, aí perde 2, já fica tudo igual. O Goiás mesmo não começou bem, o Coxa não começou bem, né? O Papão vem se recuperando. Para mim, uma grata surpresa, o Remo fazendo uma boa campanha. Então tá legal. A Série B, eu gosto de assistir mais a Série B, pra você ter uma ideia, do que a Série A. A Série A é meio monótona, né? É bem atrativa. Politicamente correta. A Série B não, já é mais varziano, tem mais briga, mais luta pela vitória. E é mais igual, né, Odair? Um pouco mais. Oi? É mais igual, né? Exatamente. É mais igual. E outra coisa, e aí, concordar com o Thiago, né? E, bom, eu há muito tempo falo isso. Esse VAR veio para atrapalhar tudo, cara. Esse VAR é uma... cara, como que pode ser um troço tão esquisito? Uma coisa que o mundo inteiro viu uma coisa. O tal do VAR vê outra e o árbitro não tem aquilo roxo para bater na mesa e falar assim, não, é o que eu vi ou é o que eu não vi dentro de campo. É brincadeira, cara. Mas vocês estão falando de VAR em qual partida? Não, agora na Série B, o tema do VAR é do Campeonato Brasileiro. Na Série B, Valdenir, eu não tenho do fim de semana nada a falar, a não ser destacar que o Guto Ferreira não é mais técnico do Cuiabá, né? O Avaí teve graves problemas financeiros, devendo salário para jogador, teve protesto, né? Diante dos salários atrasados, e mesmo assim ganhou do Cuiabá. E o Guto Ferreira não é mais técnico do Cuiabá. Sobre o VAR que eu destaquei, é o que aconteceu no jogo do São Paulo, do Cruzeiro. É brincadeira, cara. É brincadeira. Nós temos que falar... Do Flamengo não, né? Você não vem com gracinha, não. O Ceará foi assaltado ontem, cara. É um absurdo. Tá dando... Olha, tá dando o que falar. Mas não é de hoje, viu, Hugo? Essa questão do VAR aí. E existe uma polêmica maior ainda na questão da linha do impedimento, na hora de traçar as linhas. Eu estava sábado com o Lucas Mendonça, né, que é um cara que entende um pouquinho mais, eu acho, né? Que ele mexe na questão de produção, tal. Ele falou que essa questão das linhas aí, que de traçar a linha, essa linha não define coisíssima nenhuma. Viu, Carneiro? Você acredita nisso também, meu filho? Não. E Valdenir, vou falar uma coisa pra você sobre o VAR. Eu vou te falar um velho deitado, como diz lá no Paraná. Sim. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Se roubar o Clube dos 13, eu tô feliz. Qualquer Clube dos 13 que seja prejudicado, eu tô feliz. Porque eles sempre assaltaram todo mundo, né? Mas vamos lembrar daquela reviravolta deles, lá que criaram a máfia do Clube dos 13 e prejudicaram vários clubes aí, né? Sobre a Série B, o que o Dair falou lá, a Série B tem uma peculiaridade que vem, ela tem os caras que têm o acesso culposo, né? Que sobe sem intenção de subir. Mas o primeiro e o segundo colocado, na história, se a gente for buscar aí, da história da Série B, desde que foi instituído os pontos corridos, quem vira o primeiro ou segundo, uma ou duas vezes só não subiram, viu? Existe isso aí, muito bem lembrado, né? Turno sempre sobe. O terceiro e quarto colocado que muda toda hora. É verdade, exatamente, isso mesmo. Muito bem lembrado, isso daí mesmo. Quem vira o turno na frente, nos dois primeiros, sempre, principalmente os dois primeiros aí, sempre chega à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a questão aí das brigas, mas sempre quando o primeiro e o segundo, quando destaca na virada, sempre realmente consegue o acesso, né? Mas vamos lá então dar aqui todos os resultados da 21ª rodada da Série B. Vamos lá então.
A Ferroviária bateu a Onça Pintada 2-1. O Coxa empatou no Couto Pereira com a Chapecoense 0-0. O América que faz, hein? O América perdeu em casa para o Remo, 0 para o América, 1 para a equipe do Remo, do cabeça chata do Zóio Vivo. O Goiás, como a gente já comentou aqui, bateu o Operário Fantasma 2-1. E para mim, outro resultado que foi surpresa, né? O Volta Redonda segurou o Novo Horizontino 0-0. E o Novo Horizontino também na briga ali para chegar na ponta da tabela. Aí tivemos aí, como o TLF comentou, a vitória do Avaí 2-0 em cima do Cuiabá, né, que fulminou na saída do treinador. E o Atlético Goianiense que venceu o Botafogo por 2-0. E hoje nós vamos ter aí às 18 horas, o Criciúma recebe o Atlético Paranaense também, que está numa fase danada, que não tem jeito na Série B, mas vem de classificação no meio da semana na Copa do Brasil, eliminou o São Paulo. E hoje também, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos ter aí o Paysandu recebendo o Vila Nova, e amanhã, às 18h30, às 18 horas e 30 minutos, horário sul-mato-grossense, no Rei Pelé, o CRB recebe o Atlético, o TLF. Atenção que os 4 primeiros não são os que caíram ano passado, né? Ano passado caiu Cuiabá, Criciúma, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Uhum. Os 4 não estão na zona de classificação, ou seja, a princípio nós vamos ter 4 novos times. Hoje o jogo Criciúma e Atlético, para mim, vai eliminar principalmente o Atlético, se o Atlético não ganhar o jogo, né? Porque o Criciúma está 3 pontos na frente do Atlético Paranaense, se ganhar vai abrir 6, né? Sim. E o Atlético Paranaense já está a 8 da Chapecoense. Então acho que é um jogo definitivo para o Furacão no que diz respeito ao acesso, e a grande obrigação do Atlético não é chegar na Copa do Brasil, é você voltar à primeira divisão. Então eu acho que hoje é uma final e eu vejo o Criciúma favorito, jogando no Heriberto Wilson, belo trabalho do Eduardo Batista. Agora, o Hugo falou volta Mancini pro América. É bom lembrar que o Anderson Moreira pediu demissão, né? Não foi aceito. Anderson Moreira, que é especialista em acesso, inclusive pelo próprio América, mas o América vive um inferno astral impressionante, né? Sim, Hugo, comenta aí essa questão do Paysandu, né? Caso vença, ele sai. Eu acho que a terceira rodada que ele vai ficar fora da zona do rebaixamento desde quando começou, desde a primeira rodada. Hugo Carneiro, que é um especialista aí no futebol paranaense. O que você espera desse jogo hoje do Atlético Paranaense? Você acha que o Atlético Paranaense vai ter uma virada de chave agora com essa classificação na Copa do Brasil ou não, Hugo Carneiro? Olha, o Valdenir, é difícil a situação do Atlético, né? Quem viu o Atlético dos últimos 10 anos, por mais que classificou contra o São Paulo, jogou bem e tal, vai me surpreender se o Atlético voltar para a Série A esse ano. Se voltar, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar, desculpa, eu não acreditava, porque no começo do campeonato eu achava que o Atlético ia subir com o pé nas costas, mesmo com toda a dificuldade que apresentou. Desculpa interromper, Desculpa interromper, Hugo, inclusive. Viu, Valdenir? Desculpa interromper. E os pés foram descendo das costas. Exatamente. E falando nisso daí, a gente colocou aqui no Bate-Bola 106, dentre os favoritos para subir, a gente colocou, Hugo, aqui, eu, o TLF, inclusive o Odair Martimiano, que o Atlético Paranaense seria um dos, né? E não é isso que vem acontecendo no decorrer do campeonato, Carneiro. Pois é, se você for lembrar, o Operário Fantasma deu um trabalhão pro Vasco, foi eliminado nos pênaltis, né? CSA deu trabalho também. Então, assim, quando é mata-mata, o assunto fica um pouquinho mais diferente, né? Claro que passaram os favoritos. Eu acho que exceção ao Atlético passou os favoritos, beleza? Então eu não acredito que o Atlético vá passar para a Série A esse ano. O Criciúma vem subindo, como disse o Thiago, melhorou bastante. Então eu acho que, olha, vou ficar no muro. Eu acho que é jogo de empate hoje, morre abraçado os dois.
Barbaridade. Você, Odair Martimianos, você acredita na virada de chave? O Carneiro saiu fora da minha pergunta. Eu perguntei pra ele se o Atlético Paranaense ia ter uma virada de chave agora com essa questão da classificação na Copa do Brasil. Ele desconversou aí, saiu fora. E você, Odair Martimianos, você acredita que o Atlético Paranaense pode ter uma virada de chave agora com essa classificação na Copa do Brasil ou não na Série B? Não, Valdemir, porque o futebol do Atlético não é um futebol que a gente vê uma possibilidade de um acesso. É lógico que, pelo nome, pela história, quando começou a Série B, a gente falava que o Atlético era franco favorito a chegar, sim, a Série A até com muita facilidade. Sim. Mas a crise fora de campo do Atlético também está influenciando bastante, né? Tem essa, né, cara? O Atlético vive um inferno astral fora de campo muito grande que está refletindo muito dentro de campo. E os jogadores não estão conseguindo desenvolver um papel digno de quem joga no Atlético. E hoje, para mim, o Criciúma é mais favorito sim do que o Atlético. Pelo futebol que o Criciúma está jogando, o Criciúma hoje tem mais know-how do que o Atlético Mineiro para vencer, o Atlético Paranaense para vencer essa partida. Talvez vocês vão até rir de mim, mas é a minha opinião. Inclusive isso aconteceu no Operário aqui, começou a crise, né, interna dentro do Operário, e isso refletiu na sua questão da sua classificação na Série D. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque até Aí eu sabia que esse morfético ia vir com essas conversas dele. Estão falando? Não, o Atlético Paranaense paga em dia, tem estrutura. A questão lá é que tem alguém que manda. O Operário não tem ninguém que mande. Eu não entendi a sua comparação. Você tem um time saudável. O Atlético Paranaense é saudável. Ele tem uma saúde que Santos, São Paulo, Corinthians, Vasco, Botafogo não tem. Só que ele tem um ditador. Cara. O problema lá é a ditadura. Ué, não é problema também? Seja financeiro ou qualquer outro problema, é problema. Fora de campo. E aí? Eu acho que o Atlético dá para resumir o seguinte. Tem cara que foi do Atlético no Fluminense decidindo. Tem cara que foi do Atlético que passou pelo Palmeiras, decidiu e agora está no Atlético Mineiro decidindo. Então, assim, os grandes jogadores que tinham no elenco do Atlético Paranaense foram embora. O time hoje é mais humilde. Então a realidade é diferente. O Atlético continua sendo grande, está pagando tudo em dia, porque a crise se instaurou. Mas, por exemplo, perder Canóbio, perder Rony, perder o próprio Vitor Roque, né? Vai mostrando aí o que estava acontecendo com o time do Atlético Paranaense. Sim, exatamente. Odair Martimiano, você entendeu o que eu coloquei com esse morfético do telefone? O que tem uma coisa a ver com... Eu tô falando, não estou falando de problema financeiro, ou qualquer tipo de problema. Quando afeta os bastidores... Isso reflete no time, Odair Martimiano, mas o Telef não entendeu, não. Não, eu entendi perfeitamente o que você quis colocar, o Valdemir. Sim. Entendi perfeitamente, só que nós estamos falando de equipe profissional. Nós não estamos falando de uma equipe catada, uma equipe mal dirigida, uma equipe mal preparada e uma equipe que não é profissional. Então, para mim, não cabe essa colocação que você fez também. Perdi. Rapaz, eu tô nervoso com vocês. Tudo bem, é minha opinião. Tudo bem. Agora são 11 horas. O problema do Atlético, o Cuca falou ano passado, antes de ir embora, o Cuca, tá? Antes de pedir demissão. Certo. Que o problema era o elenco, era uma questão técnica. Ou seja, os jogadores contratados não faziam aquilo que o Cuca gostaria de realizar. Palavras do Cuca. E depois se mostrou com o desempenho do campeonato que era ruim. De fato, o time caiu, não tem como defender. O que o Hugo também pontuou é relevante. Você tem que ter um time mais modesto, porque você caiu de divisão, não tem como manter aquele salário da turma toda. Claro. Mas o time do Atlético Paranaense talvez sofra de ter só um mandatário e não ter oposição. Mas é um time plenamente com condições de fazer muito melhor que está fazendo. Agora está errando na mão no treinador, virou cemitério de treinador, não vira um time. Eu acho que, para mim, a classificação, houve um erro de arbitragem contra o São Paulo na quarta-feira. Não achei que o Atlético jogou tão bem assim, embora tenha vencido, tenha passado. Então, o time tecnicamente não performa. E enquanto isso não melhorar, eu acho que não tem como brigar por acesso. Entendi. Agora são 11 horas e 27 minutos. Bola pro intervalo pra lojinha do FM. E a hora certa. Agora são 11 horas e 30
33 minutos de volta no seu rádio, programa Bate-Bola 106 aqui pela Rádio Segredo FM, pela Rádio Web Regional, pela Rádio Futebol na Canela, pela Rádio Esporte MS, pela Rádio Futebol Interior e também pela Rádio APADV Cadevi. Olha, estivemos neste final de semana na grande final do primeiro campeonato Sub-40 ali da Tia Eva, onde a Autopeças Estrela se consagrou campeão, vencendo a Lúnia Farmácia por 2-0. E na narração, ele, Lucas Mendonça, que levantou a torcida. E também esteve por lá o delegado Neuri, esse sabe, hein? Ei, delegado. E também tivemos lá a presença do presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Estevão Petralas. Amanhã nós vamos ter Copa Sul-Americana. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos, Copa Sul-Americana, brasileiro em campo. O América de Cali recebe a equipe do Fluminense, que empatou pelo Campeonato Brasileiro com o Bahia 3-3. O que você espera desse jogo para amanhã? América de Cali e Fluminense, o Carneiro. Que o Fluminense consiga demonstrar uma média, né? Daquele bom futebol da Copa do Mundo e esse futebol estranho do Campeonato Brasileiro da volta, né? Eu acho que uma média de futebol ali, mais ou menos ali, nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, dá para ter alguma esperança do Fluminense passar de fase. Você, Telef, o que você espera desse jogo? Jogou com gols, né? O América de Cali foi o melhor time na primeira parte do Campeonato Colombiano, acabou não ganhando o Apertura, né? Foi o líder da primeira fase, eliminou o Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Certamente é um jogo para gols. O América perdeu do Tolima no fim de semana 1-0 em casa. O Fluminense é um time que toma muitos gols. Eu acho que a tendência é a decisão vir para o Maracanã. Como você tem dois times que priorizam o ataque, quem errar menos defensivamente deve levar essa. E até o momento, na temporada, o América de Cali levou menos gols que o Fluminense. Porém, o Fluminense tem um poder ofensivo melhor que o América de Cali. É uma mera obrigação o Fluminense passar, tá? Todos os brasileiros, seja na Sul-Americana ou na Libertadores, quem não passar é mais uma vergonha. Então eu acho que o Fluminense deve avançar, mas o jogo amanhã é duro. Você, Odair Martimiano? Olha, eu acho que o Fluminense vai ter muitos problemas lá, né? Muitos. Não é um jogo fácil, não. E se não vir de lá um resultado minimamente tranquilo, vai tomar tinta aqui no Maracanã também. Porque a torcida está inflamada, o Fluminense não está jogando bem nos seus domínios, é um time muito diferente em termos de vibração, em termos de garra, em termos de vontade do que foi no Mundial. E se vir lá hoje com um resultado, por exemplo, adverso de 2-0, eu acho que aqui fica muito difícil de reverter no Brasil. Então que hoje, esse próximo jogo é um jogo decisivo para as pretensões do Fluminense, né? E é um jogo muito difícil. Acredito mais até numa derrota lá do Fluminense, que venha com um saldo ainda para decidir em casa. Então amanhã, às 20 horas e 30 minutos, horário sul-mato-grossense, América de Cali e Fluminense. Ele já está conosco, né? Participando aqui. Bom dia, galera. Agora é na Arena Vila Nasser. Vamos fazer os convites para os morféticos que não foram lá. Odair Martimiano e TLF. O Zé do Botão cobrando vocês duros aí, porque o Odair mora aqui pertinho, o TLF ainda deu um descontinho para ele, né? Que ele mora um pouco mais longe. Que não tiver na abertura aí da Arena Vila Nasser. Então, cacete em vocês dois aqui. O Zé do Botão tá mandando para vocês aí, o meu delegado preferido. Diferentemente dele, eu trabalho. Eu não fui convidado, né? Primeiro lugar, não fui convidado para estar. Segundo, que no fim de semana trabalhei sábado e domingo normalmente, né?
Não foi final de semana morfético, foi terça-feira. Presta atenção no programa, cara. Passada, ainda, que eu não tenho programa, mas não significa que eu não estivesse trabalhando. Fiz inclusive o jogo da Champions. 2.000 de multa. Thiago, se você não tem programa, você é um garoto de programa? Há alguns anos já, Hugo Carneiro. Aliás, a gente se conheceu nessa vibe, já diria o outro. Ai. Vocês têm algumas novidades? Tem novidades aí do futebol sul-mato-grossense pra gente mandar pro ar? Alguns acontecimentos, né? Aí, assim, da Série B, que tá fora da casinha? Manda pro ar as notícias aí, gente. O Hugo vai informar o novo reforço que chegou no comercial, mas eu vou falar do Sub-20. Vai. Parabéns ao Grêmio Santo Antônio, que está na final inédita aí para o Grêmio Santo Antônio, tá? É um time amador, que tem trabalhado certinho, tem muitos anos, né? E eliminou o Iviema, cara. Iviema que disputou uma final há alguns anos contra o União. O Grêmio Santo Antônio passa pelo Iviema, vai decidir o campeonato contra o Naviraense. Embora Naviraense e Iviema, que são os representantes, porque se não mudar o regulamento da Federação Paulista, e eu vou deixar bem claro de novo para que ninguém deturpe que a gente fale, não é a Federação de Futebol que tem esse critério, é a Federação Paulista. A Federação Paulista diz que para um time participar da Copa São Paulo tem que ser profissional no mínimo um ano. O Grêmio Santo Antônio e o Grêmio Real não são profissionais. O Grêmio Santo Antônio vai à final, elimina o Iviema. Pega o Naviraense. Então, o Naviraense, de fato, tem a vaga garantida, independentemente do resultado. Se mantido o convite para a segunda vaga, né, Hugo? Essa segunda vaga cai para o Iviema, a menos que mude o regulamento. Eu não acredito que a Paulista mude, Hugo. O Naviraense e Iviema estão ali, né, na Taça São Paulo já, né? E o mais curioso, Thiago, você falando de novidade, Valdenir falando de novidade do futebol sul-mato-grossense, é que a galera culpa tudo a federação, né? Igual na época do Cesário, agora na época do Petralas, né? Eles querem que a federação arrume um estádio pro comercial jogar. Nesses dias atrás, uma discussão lá dentro do grupo dos comerciais. É brincadeira. O povo tá mais atrasado que o time. Pois é, e a informação que chegou ontem de uma página de esportes, deixa eu só dar o nome da fonte aqui da página, porque o comercial ainda não anunciou e não apresentou. Mas a Joilson Lukaku estaria retornando ao comercial. Ele teve a passagem por aqui em 2022, eu confesso não lembrar da... Pois não, Hugo? Também não lembro. Eu não lembro. É uma página aqui do nosso Instagram. Deixa eu só confirmar o nome da página do Instagram, porque, para dar a fonte correta, a informação do Rafael lá de Divinópolis. Desculpa, de Bom Sucesso, Minas Gerais. Jogador lá mineiro, viu? Que tá vindo para cá, Valdenir. Eu não lembro dele, de verdade, peço mil desculpas, mas a informação é essa. Aquele famoso jogador, o Walter, né? Diz que agora tá fininho e tal. Qual que é o time mesmo que ele vai jogar, cara? A Série B? Hã? Aquidauana. É no Aquidauana, né? Regatas Aquidauana. Diz que vem com tudo aí, diz que tá colocando medo na galera, que a Aquidauana vem com tudo com o Walter aí, hein? Então, ontem, Hugo, teve e o Odair. Até a gente falou semana passada, o Aquidauana fez um evento cobrando R$60. Foi. A famosa venda casada, né? Pagode, feijoada e apresentação, que não pode. Primeiro, eu lamento muito, cara. Deveria fazer um jogo se fosse para arrecadar alguma coisa e não esse tipo de evento. Enfim. Agora eu discordo, Thiago. Eu discordo. Porque se você faz um jogo, já mostra que o time é ruim, o povo não vai. Agora, Hugo, todo mundo tá igual o Valdenir agora, porque o Walter, né? Aí quem que vai fazer a bola chegar pro Walter? Keverson com 36 anos, Baiano com 78, Odair Martimiano com 120. Não dá, né, Hugo? Olha, eu não escondo de ninguém minhas raízes da arquibancada comercialina, e confesso que para essa Série B, hoje, eu tenho mais receio do Bataguaçu, que tá trabalhando quietinho, e você tem que ter medo desse povo mesmo, que trabalha quietinho, do que do Aquidauanense. Pode ser que eu esteja errado, claro, sempre tô errado. Sim. Mas eu tô de olho nesse Bataguaçu aí. Tô falando isso faz dias, viu, Hugo? Tô falando isso faz dias. Pra mim, pela camisa, pela história comercial, é um dos. E depois, o Bataguaçu, que você não tá escutando nada do Bataguaçu, a não ser que já está trabalhando, está se movimentando, né, está buscando jogadores de fora, jogadores com um pouco mais, pelo menos, como dizia o saudoso Ramon Cabreira, pelo menos
na fotografia, ele se fotografa bem os jogadores lá. É diferente dos outros que estão montando o time aqui. E nessa eu incluo o Comercial. O Comercial está montando aí um time que até agora não representa tudo isso que o Comercial está falando que vai fazer. Que vem para brigar, que vai ser campeão, que vai subir, vai fazer já estão falando em Copa do Brasil 2026. 2027, né? 2027. Então... Eu acho, Odair, que cabe aquele ditado sempre, sabe? Quem come quieto, come melhor, sabe? Porque quem fica se dando obrigações, é claro que o Comercial tem que se pensar em subir, não é o lugar do Comercial aí, né? Mas colocaram ele aí, então ele está na Série B. Ele precisa subir, mas eu acho que se trabalhasse quietinho, seria melhor, né, Odair? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então fizeram muito alarde quando mudou de presidência, que agora vai, que agora é um empresário tal, que agora vamos fazer isso, que agora vai ter SAF, e tá ficando igual a federação, tá ficando nos mesmos, né? Então tá um pouco aquém até do que eu esperava para o Comercial. E voltando lá agora bem mais fácil falar, né? Lá no time de Aquidauana, tudo bem, o Walter. Inclusive alguns torcedores do Operário, saudosos torcedores do Operário, mas o Operário sempre montou time bom com 1 ou 2 jogadores de fim de carreira. Foi assim com Beto Fuscão, com Manga e enumeraram outros. Sim, mas diante disso tudo, tinha um time para jogar para esses jogadores. Não, aí eu tiro o Manga, né? O Manga que também estava numa boa fase. Mas tinha jogadores para jogar com eles. E agora, quem vai jogar com o Walter? E o Walter já vem de 2 anos, 3 anos, que a gente não vê nada do Walter, a não ser que foi anunciado em tal time, saiu de tal time. Foi anunciado em tal time, saiu de tal time. A gente não vê mais nada do Walter. Pois não, Hugo? Eu acredito, assim, as palavras têm poder. Sempre eu acho muito tempo. Porque, na minha curta trajetória que eu acompanho o futebol do Mato Grosso do Sul, eu lembro que um time de ex-jogadores que recebiam bem do Operário, perderam um campeonato dentro do Morenão às 10 da manhã pro Chapadão, não perderam, não? Perfeito, isso mesmo. Lembrou bem, 95, né? Nem na final chegou. A final foi Cerca e Cacilandense, Hugo, é isso aí mesmo. E outro time que jogava por um prato de comida também tirou todo o poderoso Operário. Então tem muito disso, né? Isso aí. Vamos lá, a participação dele vai xingar vocês. Fala aí, meu amigo Neuri! Meu delegado, bom dia. O que aconteceu com você, né? Falar bem claro. O Odair é guarda noturno, né? Trabalha à noite, é guarda noturno. Tem um comércio lá, mas eu chego lá todo dia pra comer pizza, ele tá lá. Jogando figurinha. E o TLF, que essa história em final de semana, foi meio de semana. Presta atenção no programa, TLF. 11h47, bola de intervalo. No nosso retorno vamos falar de Série A. Bate-bola 106. Com Valdemir da Pax, Odair Martimiano e TLF. Segredo FM e a hora certa. Agora são 11h52, de volta no seu rádio, programa Bate-Bola 106, aqui pela Rádio Segredo FM, pela Rádio Web Regional, pela Rádio Futebol na Canela, pela Rádio Esporte MS, pela Rádio Futebol Interior e também pela Rádio APADV KDV. Vamos lá então com os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, na sua 19ª rodada. O Flamengo bateu o Mirassol por 2-1, despontando na ponta da tabela. O São Paulo bateu o Vitória 2-0. O Red Bull Bragantino perdeu em casa para o Internacional. 1 para o Red Bull, 3 para o Internacional. O Fortaleza tomou uma goleada no Castelão. Fortaleza 0. 5 para o Botafogo. Bahia empatou com o Fluminense com um jogo de 6 gols. Bahia 3 também para a equipe do Fluminense. O Vasco empatou em São Januário. Vasco 1 também para o Atlético Mineiro. Já o Palmeiras venceu o Vozão 2-1.
o Cruzeiro perdeu de virada para o Santos. Cruzeiro 1, 2 para a equipe do Santos. Que obra! Que é isso, seu motorista? O que eu vou dizer lá em casa? Arena do Grêmio, Grêmio 0, 1 para a equipe do Sport. E hoje, fechando a rodada, às 19 horas, vamos ter Juventude e Corinthians. Vai Corinthians, Hugo Carneiro, comenta. É como eu falei na sexta-feira, né, Valdenir? Esse estádio aí, o Alfredo Jaconi, meu amigo, o Corinthians passa uns bocados aí, hein? Então eu apostei no empate e continuo achando que o empate é um resultado bom pro Coringão. E você, Odair Martins, você acha que o Coringão hoje vence? Historicamente, o Corinthians não joga bem lá, principalmente no inverno. Tá um frio da molesta lá, cara. Tá um frio da piga lá. Mas o Corinthians, eu seria muito, sairia muito do que eu falo sempre, se eu analisasse, o empate lá é bom resultado para o Corinthians. O Corinthians está numa situação que começa a ficar meio delicada, 22 pontos, né? Com 18 jogos. O Vasco, que é o primeiro da lista, tem 16, mas com 17 jogos. Então começa a ficar meio caótica a situação do Coringão. O Coringão tem a obrigação de vencer hoje. Tá? Eu acho que um empate não é um bom resultado para o Corinthians, não. O Corinthians vai pegar o penúltimo colocado, até agora com apenas 16 jogos. É um dos times que tem menos jogos do campeonato. E o Corinthians já tem 18. Então, o Corinthians precisa muito vencer lá hoje, né, para aguentar um pouquinho essa zona lá de baixo, que é complicado. TLF, e aí, o Coringão hoje? Não, concordo com o Odair, é uma vergonha se não ganhar do Juventude. O Juventude ganhou só dos nordestinos. Vitória, Ceará e Sport, né? As 3 vitórias no Alfredo Jaconi. Corinthians, se quiser brigar por classificação na Libertadores, que o que te garante é você terminar entre os 6 primeiros, tem que pegar o penúltimo e trucidar. E quando eu digo trucidar, é jogar bem, ganhar um jogo, não é golear, enfiar um monte. Não, seja 1-0 jogando bem. Mostrou que contra um dos times mais poderosos do país, sabe jogar bem. É simples. Ô, Valdenir, oi. Só pra combater meus amigos cabeçudos que eu amo tanto, tá? Precisar, eu sei que precisa, tá? E combater o Palmeiras, porque jogou com o time titular, que eram os 3 juntos ali, é sensacional. O Garro, o Iroberto e o Memphis. Ó, não tem o Carrilho, não tem o Memphis. Então a coisa já diminui. Tem que ganhar, eu também concordo. Sim. Agora o jogo é jogado. E outra lembrança, teve um gaúcho então que ganhou do Sport, porque o Inter e o Grêmio não ganharam, né? Não, rapaz do céu. O gaúcho ganhou do Sport. Que é isso, hein? Rapaz, essa vitória do Sport lá na Arena do Grêmio, acho que o treinador vai cair, Odair Martimiano! Não vai não, não vai. Agora, diante disso que o Hugo falou, nós estamos falando de um time que está brigando do meio da tabela para cima e um time que está brigando lá embaixo. Então, o time que briga do meio para cima tem que ganhar, tem que fazer a obrigação de quem joga com o time lá embaixo. Por exemplo, o jogo, nós vamos falar daqui a pouco do Cruzeiro ontem, foi catastrófico para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que a obrigação de ganhar do Santos, jogando em casa, independente do Santos ser o Santos do Pelé, de Neymar, de Coutinho, de Pepe, independente disso, tem a obrigação de vencer em casa. Estavam falando com um time que está brigando na zona do rebaixamento. Sim. Então, só para informar, porque infelizmente o Odair mudou a pauta da pergunta, né? Ele quer falar do Santos, né? Em vez de falar do Grêmio. É o seguinte, o senhor Alexandre Rossato, se os senhores não viram a coletiva, assistam. Ele ao lado do Mano Menezes ontem, ele dizendo que o trabalho está sendo bem feito, que só não tem resultados. Cara, ele mentiu pro torcedor. O Grêmio não tem nada, meu irmão. O time do Mano é uma bagunça. Não são só os resultados. Ontem o Cruzeiro ter perdido, como o Odair falou, foi o resultado. O Cruzeiro deu 19 finalizações. O Santos chutou no alvo 2 vezes. Fez 2 gols. Ontem foi a bola.
O Grêmio não tem nada. Exatamente. Agora, gente, que o nosso programa já está estourado, mas vamos lá rapidinho. Vamos comentar essa questão aqui da vitória do Botafogo. 5-0 no Fortaleza, rapaz. Lá no Castelão, Carneiro. Conta tudo aí, vamos lá. Nós temos 1 minuto, apenas 1 minuto. Eu apostei na vitória do Botafogo, mas 5 é demais, né? Eu também assustei, não assisti o jogo, viu, Valdir? Vi depois os gols, fiquei abismado. O Fortaleza tá querendo voltar pra Série B. Não, Fortaleza ficou com 1 a menos, com 6 minutos de jogo. E aí o Botafogo fez o que eu sempre espero. Meteu gols. Vencer com 1 a menos tem a obrigação de vencer. É isso que você fala, né, Tele? O Hugo fala que a matemática é simples, né, Hugo? Você tem um homem a mais, vai estar sempre alguém sobrando, né, Hugo? Nem sempre isso acontece dentro de campo, né? Mas tem que acontecer. O problema é que no Brasil, sempre quando tem um a menos, tem um a mais, tem um jogador desconcentrado, desligado, esperando que o companheiro faça a parte dele. Eles não pensam no futebol. Ô, Dair Martimiano, só pra gente fechar aí, essa goleada do Botafogo. Concordo com o Hugo, a vitória é normal. Agora, os 5 acho que foi um pouco demais também. Não tive a oportunidade de assistir o jogo, só vi os gols. Mas o Botafogo está num bom momento. Fortaleza caminha a passos largos, né, para ficar lá embaixo. Apenas 15 pontos. Muito aquém do Fortaleza de 2, 3 campeonatos atrás. É isso aí. Ô, Dair Martimiano, você volta quando? Só falar, né, só para não terminar, o pênalti que deram pro pênalti. Palmeiras é coisa ridícula, né? Ridícula. Pênalti pra quem, ô Dair Martimiano? O pênalti que deram a favor do Palmeiras. Tá. Pênalti ridículo, mas tudo bem. Vou me ausentar do programa nos próximos 10 dias e eu deixo aqui um abraço a vocês. Vou operar da hemorroida. Por aí, mais ou menos. Eu tenho certeza que o programa fica em boa mão. Um abraço a todos e bom programa. Valeu, Dair Martimiano. Um bom descanso para você e seu retorno com certeza será mais agradável ainda. Rádio Futebol na Canela.